Se você quer passar na prova do Detran, você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar agora as questões mais cobradas aí da sua região. Sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, olha só, você acerta todas, passa de primeira, passa direto e não gasta dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Você faz o seguinte, já se inscreve aí porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira questão que vai cair na sua prova, para você começar acertando, é essa aí, ó. Dá uma olhadinha. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, o condutor deve fazer o quê? A letra A está falando que o condutor tem que ter participado de curso especializado. Essa resposta está certa, porém incompleta, pessoal, porque olha só, ele não pode só ter participado, ele tem que ter sido aprovado, concordam? Participar é uma coisa, ser aprovado naquilo que você participou é outra completamente diferente. Sabe qual é o nome disso aí? Pegadinha. Nisso que muita gente cai. Eu não quero que você caia em pegadinha, não. Resposta B. Para o exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, o condutor deve estar devidamente uniformizado. Isso nem está escrito no Código de Trânsito Brasileiro. Se falasse aqui que ele tem que estar vestindo colete obrigatório retrorefletivo, aí sim seria certo. Mas está devidamente uniformizado, não. O condutor tem que ser habilitado na categoria A. Cuidado, pegadinha de novo, duas pegadinhas numa só pergunta. Não basta estar habilitado na categoria A, você tem que estar habilitado na categoria A há mais de 2 anos. Tem uma diferencinha gigantesca nessas duas informações, não tem? Estar habilitado na categoria A há 1 mês é estar habilitado, há 1 dia é estar habilitado. Mas com 1 mês, 1 dia, 1 ano, você não consegue fazer esse tipo de curso, não. Você tem que ter a categoria A na habilitação há pelo menos 2 anos. Cuidado, o nome disso é pegadinha. Para acertar essa pergunta 1, você faz o seguinte, ó, marca D de dado. Para exercício das atividades de motofrete ou mototáxi, o condutor deve ter pelo menos 21 anos de idade, tem que possuir habilitação categoria A há pelo menos 2 aninhos, tem que ser aprovado em curso especializado e estar vestido com colete obrigatório dotado de dispositivos retrorefletivos. Aí sim a resposta está certinha. 1, D de dado, vamos para pergunta 2. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção de um veículo, a autoridade de trânsito deve emitir notificação sobre as providências necessárias à sua restituição, ou seja, como que a pessoa faz para pegar o veículo de volta. No prazo de 30 dias úteis, letra A, não é esse prazo aí não. 60 dias corridos, não é 60 dias corridos não. 90 dias a partir da expedição da... Pô, essa aqui é a pior das respostas, galera. Falou na pergunta aqui, quanto tempo tem para emitir? Aqui tá falando que é 90 dias a partir da emissão. É um troço que não faz sentido nenhum. Letra D de dado para acertar a pergunta 2. A autoridade de trânsito tem 10 dias contados da data da remoção para informar o proprietário do veículo que ele tem que fazer para pegar o veículo de volta. 2, D de dado, não erra essa não. Vamos para a pergunta 3, que por sinal é extremamente complicada, difícil e 95% dos alunos e das alunas erram. Tô te falando, presta atenção nela, hein? Cuidado aí. Gilgamesh é condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros, mas seu curso especializado está vencido. Em uma fiscalização de trânsito rotineira, ele foi abordado. Nessa fiscalização, constatou-se o cometimento dessa infração. Que infração? De estar com o curso especializado vencido. A qual é? Ou seja, essa infração é o quê? Letra A, ela é de natureza gravíssima, com suspensão da habilitação do condutor. Pessoal, para esse tipo infracional não se aplica suspensão da habilitação, não. Letra A está errada. É de natureza grave, vírgula, cuidado, pegadinha, com acúmulo de 4 pontos em seu RENASH. Para as infrações de natureza grave, se acumula 5 pontos, pessoal, e não 4. 4 pontos se acumula no caso das infrações de natureza média. Cuidado, tá? Letra C está dizendo que a infração é de natureza média,
com acúmulo de 3 pontos. Ó a pegadinha aí. 3 pontos é acumulado no caso de infração de natureza leve. Então, se A, B de bola e C de casa estão errados, para acertar a pergunta 3, você marca D de dado. Essa infração é de natureza gravíssima, com acúmulo de 7 pontos no renache do condutor. Não tem suspensão, tem acúmulo de pontos. Certo? E antes da questão 4, anota o que eu vou te falar agora. Cursos especializados são cursos exigidos para o desempenho de certas profissões na condução de veículo, como por exemplo motofrete, mototáxi, condução de veículo de transporte coletivo de passageiro, como está falando aí, transporte de produtos perigosos, para conduzir veículos de emergência, como ambulância, por exemplo. Vocês entenderam? Anote isso aí, tem prova, pergunta. Anota, por favor, você vai garantir um pontinho. Vamos para a questão 4. Sinistra, estranha, muita gente erra. Cuidado, eu não quero que você erre não, eu quero que você passe de primeira. Vamos lá, vamos olhar aí. Veículos tipo motorhome com peso bruto total não superior a 6.000 quilos, ou seja, que não ultrapasse 6 toneladas, e lotação não superior a 8 passageiros, ou seja, que não passe de 8 passageiros, aí não está contando o condutor. Exigem para sua condução no mínimo de quê? Vamos começar de baixo para cima. D de dado, de categoria de habilitação ACC. Mas pessoal, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora e anote. ACC nunca foi, não é e provavelmente nunca será uma categoria de habilitação. ACC é autorização para conduzir ciclomotor. Só serve para conduzir cinquentinha. Não é categoria de habilitação. Categoria de habilitação são 5. As categorias são 5. A, B, C, D e E só. Certo? Vamos para a resposta C. Categoria de habilitação D de dado seria categoria D de dado para conduzir motorhome se a lotação ultrapassasse 8 passageiros. Quando ultrapassa 8 passageiros, precisa dar D no mínimo, ou D ou E, D no mínimo. Mas está falando na pergunta que não ultrapassou 8 lugares não. Então C está errada. B de bola. É categoria de habilitação C para conduzir motorhome de até 6 toneladas e não mais que 8 passageiros? Não, pessoal. Seria a categoria C se ultrapassasse 6 toneladas. Presta atenção. Quando ultrapassa 6 toneladas, categoria C. Quando ultrapassa 8 lugares, categoria D. Se não ultrapassou 6 toneladas e não ultrapassou 8 lugares, a B de bolinha serve. Então, para acertar a pergunta 4, a categoria B de bola, porque presta atenção, aqui na pergunta está falando exigem para a sua condição, no mínimo, no mínimo a B serve. Obviamente que se você tiver a C, a D ou a E, vai poder, mas a pergunta está se referindo a mínimo, o mínimo é a B, porque com a A sozinha não pode. Vocês entenderam, né? Esse é o tipo de pergunta que derruba mais de 90% das pessoas, porque elas não focam as ideias, mente e o zóio na palavra-chave da pergunta, que é mínimo. Por não ver o mínimo na pergunta, elas marcam ou D ou C, entenderam? Muito cuidado com palavrinhas-chave na pergunta. Falo isso sempre para os meus alunos aqui no canal. Rapidinho, caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Quando a motocicleta estiver imobilizada na via, independentemente do motivo, a viseira do capacete pode ser totalmente levantada pelo motociclista, devendo ser imediatamente baixada quando o veículo for colocado em movimento. Essa afirmação está... Letra A está falando que está totalmente errada, pois a viseira não pode ser nem parcialmente levantado. Pode sim. A lei de trânsito permite uma pequena abertura para entrada de ar na viseira, mesmo com o veículo em movimento. Então parada é que pode mesmo.
Tem capacetes até que são dotados de um botãozinho, galera, que você dá um toquezinho, ela levanta parcialmente para a entrada de ar. Você dá 2 toques, ela levanta totalmente. Essa pequena abertura, hoje que eu tô gravando, se amanhã mudar a lei, se assistir meu vídeo daqui a 65 anos, aí não vai falar que eu tô errado não, mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a lei permite uma pequena abertura. Ela tá totalmente errada, não marca não. Letra C de casa, é correta apenas em se tratando do condutor? Não, o condutor e o passageiro podem sim levantar totalmente a viseira se estiver imobilizado na via. Então com isso já disse que a letra D de dado vai estar errada, porque está falando que é apenas tratando do passageiro e não, pode ser para os dois. Para acertar a pergunta 5, você vai marcar B de bola. Essa afirmação está totalmente correta. E se você, assim como eu, gosta de entender o que você está respondendo, presta atenção. Você está vindo com a sua motocicleta parado, por exemplo, um semáforo vermelho. Calor do cão, igual está aqui onde eu moro, 75 graus à sombra. Você resolve levantar totalmente a viseira para respirar um pouco de oxigênio puro. Pode, tranquilamente, não tem problema nenhum não. Abriu o semáforo, vai botar a moto em movimento, aí baixa a viseira, totalmente ou com aquela pequena abertura que eu falei anteriormente. Então a afirmativa está completamente correta. Vamos lá para 6, sinistra também, olha aí. São documentos de habilitação do condutor de veículos automotores. Letra A está falando CNH e PPD? Sim, são documentos de habilitação do condutor de veículos automotores. PPD e LADV? PPD sim, LADV não é um documento de habilitação não, pessoal, é uma licença para você fazer aulas práticas em via pública antes de estar habilitado, tá? Então ela não é documento de habilitação do condutor não. CNH e ACC? Sim, CNH sim, ACC também. Agora presta atenção na letra D. Tá falando que a CNH, ou seja, Carteira Nacional de Habilitação, é documento do condutor. PPD, que é a permissão para dirigir, é documento, e autorização para conduzir ciclomotor também. D de dado é a mais completa, pode marcar D de dado. CNH, PPD e ACC são documentos de habilitação do condutor de veículos automotores. 6, D de dado, fácil demais, vamos para questão 7. Jaspion, em uma fiscalização de trânsito, se recusou a se submeter ao teste de alcoolemia. Presta bastante atenção nisso aqui, ele se recusou, tá? Ele não fez o teste, ele recusou-se a fazer. Nesse caso, é correto afirmar que, vamos lá pessoal, com bastante atenção, porque 95% dos alunos erram essa pergunta aqui. Letra A está falando que o Jaspion poderá ter sua habilitação cassada. Pessoal, erradíssimo. Pelo seguinte, presta atenção na minha explicação. Se o Jaspion tivesse feito o teste do bafômetro e tivesse acusado alcoolemia pela segunda vez num período de 1 ano, aí a carteira dele seria cassada. Por quê? Porque dentro do período de 1 ano, ele está fazendo isso pela segunda vez, certo? Na primeira, ele já recebeu suspensão. Então, ó, ele estava conduzindo com a carteira suspensa, porque falou que no período de 12 meses. Se ele estava 12 meses com a carteira suspensa, dentro de 12 meses ele não podia conduzir. O danado estava conduzindo, alcoolizado de novo. Nesse caso, será aberto, instaurado um inquérito. Fugiu a palavra, acho que é inquérito, para um inquérito administrativo, um processo administrativo para que seja cassada a CNH dele, entendeu? Então marca a letra A não, porque a pergunta está se referindo à recusa, não está falando que ele fez. Cuidado com isso, muita gente marca a letra A. B de bola está falando que Jaspion terá sua habilitação cancelada. Pessoal, A e B é a mesma coisa, só trocou a palavra, igual falar onde você mora e onde fica a sua casa, é a mesma coisa. Ou falar qual o seu endereço, qual sua residência. Entenderam? Cuidado, é a mesma coisa. Cassada e cancelada é a mesma coisa. Letra C. Jaspion poderá ser detido, pois não é permitido recusar-se a teste de alcoolemia. Erradíssimo, porque a lei permite sim. Você tem todo o direito de se recusar. Só tem um detalhe, você será lascadamente ferrado por causa dessa recusa. Por quê? Eu errei. Porque recusar-se a testes de alcoolemia é considerado uma infração gravíssima. A penalidade é multa. A multa é multiplicada por 10 valor dela, 300 pau aproximadamente, 293 alguma coisa, 293,47 no dia que eu tô gravando. Eu redondo para 300 porque o troco não dá nem para comprar pão mais.
300 pau vezes 10, 3 mil. Galera, dói no bolso. E suspensão da habilitação por 12 meses. Então, A, B de bola e C de casa estão erradas. Para acertar a pergunta 7, você vai marcar D de dado. Olha o que vai acontecer se ele se recusar pela segunda vez a fazer o teste do bafômetro. Jaspion comete uma infração gravíssima, podendo ser penalizado com multa, 10 vezes o valor da multa, e sua CNH vai ser suspensa por 12 meses. Podemos ver a placa junções sucessivas contrárias com a primeira junção à esquerda em que opção? Opção 1 aqui, essa placa 1, não é junção sucessiva. O nome dessa placa é entroncamento oblíquo à direita. Essa placa aqui, da 3, da opção 3, o nome dela é via lateral à direita. A placa 4, o nome dela é confluência à esquerda. Então, a placa junções sucessivas contrárias com a primeira à esquerda está somente na placa 2. Letra C, somente na placa 2. 8C. Vamos para a pergunta 9, essa aqui é bem facinha. Sinalização vertical que proíbe a realização da manobra de retorno está em que opção? Não está na opção A, porque essa placa aqui proíbe que você mude de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Não é a placa da opção B, porque essa placa proíbe que você faça uma conversão para a direita. Não é a placa da opção D, porque essa placa proíbe que você siga em frente. Para acertar a pergunta 9, você vai marcar a letra C de casa. Sinalização vertical que proíbe realização de retorno, manobra de retorno, é essa aqui, letra C. Proibido retornar pelo lado direito. Pergunta muito fácil, 9, C de casa, vamos para 10. Vemos a placa proibido trânsito de veículos automotores em que opção? Não é essa placa da opção A, porque aqui está proibido o trânsito de caminhões, somente caminhões, pessoal. Não é a placa da letra C, porque aqui está proibindo parar e estacionar. E não é a placa da letra D de dado, porque aqui está proibindo só estacionar. Parar você pode. Proibido o trânsito de veículos automotores é essa placa aqui, ó, B de bola. Está proibindo trânsito de carrinhos pequenos, por assim dizer. Os nossos automóveizinhos aí. 10, B de bola. Fácil demais essa pergunta. Vamos para a questão número 11. Siga em frente é a placa de que opção? Não é da opção A, porque o nome dessa placa é sentido proibido. Não é da opção C, porque essa placa ela fala siga em frente ou vire à direita. Ou seja, você pode fazer duas coisas, continuar seguindo em frente ou virar à direita. Você não pode virar à esquerda, por exemplo. E essa da letra D de dado é sentido único. O nome dessa placa, que é uma placa de advertência, sentido único. O nome dela é sentido único. Então a placa siga em frente é a da opção B de bola. É uma ordem para seguir em frente. Você não pode virar à direita nem virar à esquerda. Você tem que seguir em frente. 11, B de bola. Vamos para a questão 12. Fácil demais essa aí. O registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, mais conhecido como tacógrafo, é equipamento obrigatório para os seguintes veículos, vírgula, exceto para... Pessoal, por favor, muito cuidado quando vocês estiverem lendo uma pergunta de prova do Detran, com preguiça, com sono, com a mente em outra galáxia. Olha só, depois dessa vírgula tem um exceto. Isso muda totalmente a resposta que você tem que dar. Até antes da vírgula, se parasse ali, ó, os seguintes veículos, você ia marcar aquilo que é. Como tem um exceto, você vai marcar aquilo que não é. Você percebeu que muda todo o sentido? Cuidado, estejam com a mente, o corpo na hora da prova. Isso está te custando muito caro, galera. Eu fico desesperado. Então vamos lá, o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é equipamento obrigatório para os seguintes veículos, exceto, ou seja, que tipo de veículo não precisa disso? Letra A está falando que todos os veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares precisam. Isso está certo? Certo, mas a pergunta é o que não está correto.
Letra C, veículos de transporte de condução de escolares precisam de tacógrafo? Precisam, mas a pergunta quer o veículo que não precisa. Letra D de dado, os veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos precisam? Preciso, mas a pergunta quer que você marque veículo que não precisa. Veículo que não precisa são veículos de 2 ou 3 rodas com sem carro lateral, mais conhecidos como motos. Moto não precisa de tacógrafo. Todos os outros citados aí precisam. Então, a pergunta quer que você mostre, aponte, assinale um veículo que não precisa. Para acertar a pergunta 12, B de bola, muito cuidado com esse exceto, que isso derruba muita gente. Vamos para a pergunta 13. Uma condutora, após renovar sua habilitação, percebeu que a mesma tem validade de 5 anos para os exames médicos realizados. Partindo disso, deduzimos então que essa condutora tem letra A, menos de 50 anos, letra B, 72 anos, letra C, 66 e letra D, 27. Deixa eu fazer uma breve explicação que, entendendo a minha explicação, você detona qualquer pergunta referente a isso, porque tem umas 500 perguntas diferentes que o Detran faz com relação à validade da CNH. Olha só, se você tem entre 18 e 49 anos, a validade da sua habilitação provavelmente vai vir com 10 anos. Quando você completa 50 e vai até 69 aninhos de idade, a validade da sua habilitação provavelmente vai vir com 5 anos. Quando você faz 70, daí para frente, a validade provavelmente vai vir com 3 anos. Você entendeu? 10, 5 e 3. A pergunta está falando que a carteira da senhorita aí veio com 5 anos, então ela está entre 50 e 69. A única que fala aí que ela tem entre 50 e 69 é a letra C, ó, 66 anos de idade. Então, para acertar 13, letra C de casa. Ela tem 66 anos de idade. Por isso que a carteira dela veio com 5 anos. E antes de ler a 14ª pergunta, fazendo apenas uma observação para quem prestou atenção no que eu falei, e eu incluí a palavra provavelmente. Eu falei assim, provavelmente sua habilitação vai vir com 10 anos, provavelmente vai vir com 5, provavelmente vai vir com 3. Por que que eu usei provavelmente? Porque olha só, o médico perito examinador lá do Detran, ele pode baixar a validade da CNH segundo o que ele entender. Tá? O prazo é de 10 anos para a idade entre 18 e 49, é 10. Mas se na hora do exame o médico detectar que a pessoa está com algum probleminha que precise de uma avaliação mais recente, ou seja, 10 anos é muito, ele tem que voltar aqui daqui uns 4 ou 5 anos para eu ver essa parada de novo, porque esse troço pode piorar, ele pode botar o que ele quiser, ele pode botar 9, 8, 7, 6, 5, entendeu? Ele não pode passar de 10, mas reduzir sim, por isso que eu falei provavelmente. Então se uma pessoa entre 18 e 49 fez exame, tá tudo legal, vai vir com 10. Mas se não tiver legal a saúde dela, não, alguma coisa que o médico detectar, ele pode baixar, por isso que eu falei provavelmente. Vocês entenderam agora, né? Tá? Então, se um amigo seu tem, por exemplo, 55 anos, a carteira dele teria que vir com 5 e veio com 3, agora eu te expliquei, agora você vai entender por quê. Provavelmente é isso. Vamos para 14. São medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro que podem ser aplicadas aos condutores infratores. Letra A está falando que multa e cassação é medida administrativa? Não. B de bola, suspensão e multa? Não. Letra C, advertência por escrito e apreensão do veículo? Não. Letra D, transbordo do excesso de carga e realização de exames? Sim. E olha só, tu gosta de macetinho? Para facilitar a sua vida, se acertar de modo fácil, não gastar, não derramar nem uma gotinha de suor, vou te dar um macetinho agora. Toda vez que na prova falar sobre medida administrativa, lembra desse macetinho. Medida administrativa, todas elas começam com R de rato ou T de tatu. Por exemplo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou da PPD, recolhimento do registro do veículo, recolhimento do licenciamento anual, transbordo do excesso de carga, realização de teste de dosagem alcoólica, recolhimento de animais na pista. Percebeu que tudo que eu falei começa com R de rato ou T de tatu? Isso é medida administrativa. Se não começar com R de rato ou T de tatu, não é medida administrativa. É por isso que de cara eu eliminei a letra A, porque multa e cassação começam com M e C. B de bola, suspensão e multa, isso começa com S e M.
Letra C, advertência por escrito e apreensão. Todas as duas aqui começam com A. Então só sobrou o D de dado para marcar. Transbordo e realização de exame. Começa com T, começa com R, é medida administrativa. Começou com R de rato, T de tatu, é medida administrativa. Não começou com R de rato ou T de tatu, como cassação, suspensão, multa, advertência por escrito, é penalidade. Simples assim. Vou para a pergunta 15. Quando o veículo está puxando para um dos lados, isso pode ser sinal de quê? De amortecedor defeituoso? Não, pessoal. Amortecedor defeituoso, ele vai interferir na estabilidade do veículo. Ele causa instabilidade. Letra C de casa. Falta de balanceamento das rodas, é isso que faz o veículo puxar para um dos lados? Não. Falta de balanceamento causa tremedeira no volante. Quando falar na sua prova, o que causa trepidação no volante ou tremedeira no volante? Aí você vai marcar falta de balanceamento, mas puxar para um dos lados, não. Letra D de dado, freios gastos. Freios gastos, eles interferem na frenagem, tá? Eles aumentam a distância de frenagem. Para acertar a pergunta 15, você vai marcar B de bola. Falta de alinhamento das rodas é que faz o veículo puxar para um dos lados, principalmente nas retas. 15, B de bola, é isso aí. Ao notar que no painel do veículo acendeu a luz de alerta que informa a porta aberta ou semi-aberta, o que você deve fazer? Letra A está falando que você deve parar o veículo imediatamente, ou seja, sentar o pé no freio e parar onde quer que você esteja para fechar a porta. Errado. Se você estiver numa via de alta velocidade, por exemplo, é um risco parar imediatamente no meio da rua. A tá errado. Vamos pular de A para C de casa. Você tem que reduzir a marcha e prosseguir até poder parar. E se você só puder parar daqui a 30 minutos, daqui a 40 quilômetros, você vai ficar esse tempo todo com a porta aberta ou semi-aberta? Errado. Letra D, pior que a C. Acelerar e prosseguir. Ah, não. Para acertar a pergunta 16, você vai fazer o seguinte, ó. Marca B de bola. Quando você notar que a porta está aberta ou semi-aberta, você reduz a velocidade, sinaliza, para o veículo em local seguro. Verifica qual das portas estão abertas ou semi-abertas. Fecha, volta para o carro e vê se a luz não continua acesa, informando que tem outras portas abertas, né? Talvez fechou só uma e tem duas, tem três, tem quatro, talvez é uma porta-mala. Então 16, B de bola, vamos para 17. Pergunta de mecânica também. A maioria odeia, inclusive eu. O ícone manômetro, responsável por informar que o nível do óleo do motor está baixo, se encontrar, vamos lá. Já elimina dado de cara, porque esse maluco aqui, ele se chama amperímetro. Ele serve para monitorar a carga da bateria. Você descarta a letra C logo, porque esse cidadão aqui é o ícone que informa freio de mão puxado. B não é, porque esse doidinho aqui, ele se chama termômetro e ele serve para informar a temperatura do motor. Manômetro, responsável por informar que o nível do óleo do motor está um pouquinho baixo, é isso aqui. 17, letra A, mecânica básica é chatinha. Vamos para a pergunta 18. A função desse componente é transformar o deslocamento proveniente do sobe e desce dos pistões em movimento de rotação. Em outras palavras, é ele que transmite a energia gerada pelo propulsor para a transmissão, que a distribui para as rodas motrizes do veículo. Cruz, credo que trem enrolado. Estamos falando do quê? Só porque está enrolado, vamos corrigir esse trem de baixo para cima, galera. Da vela de ignição? Não. Porque vela de ignição, que é isso aqui que você está vendo agora, ela gera centelha para inflamar o combustível misturado com ar. É do alternador? Alternador é esse trenzinho que você está vendo aí. O alternador, ele fornece energia para o veículo quando o motor está em funcionamento e recarrega a bateria de quebra. É da embreagem? Não, a embreagem serve para basicamente trocar marchas, né? E faz outras coisas mais importantes também, mas não vem ao caso aqui. A função desse componente aqui, galera, transformar deslocamento proveniente, blá, 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 é do virabrequim ou árvore de manivelas. É esse maluco aqui que, em outras palavras, transmite a energia gerada do motor para as rodas. Eu tô rindo porque mecânica básica é do cão.
Só não é do cão para quem trabalha no ramo, né? Quem trabalha em oficina, quem é dono de uma oficina, quem é mecânico de automóvel. Para ele é facinho, mas para os demais, simples meros mortais como nós, é complicado demais, galera. Vamos para 19. São equipamentos obrigatórios essenciais para troca de um pneu furado? Essa pergunta que muita gente erra. Letra A está falando que STEP, que é o pneu sobressalente macaco, são essenciais. Sim, são. Mas só uma perguntinha para ti. E a chave de roda? Você vai arrancar o parafuso da roda com dente? Você vai dar uma dentada lá e vai arrancar? É? Letra B de bola está falando que essencial para trocar um pneu macaco é a chave de roda. Beleza. Mas aí, se você não tiver STEP, você vai trocar o pneu furado pelo quê? Pelo vento? Letra C está falando que para trocar um pneu furado essencial é o pneu sobressalente, que é o STEP, e chave de roda. Show de bola! Mas você vai levantar o veículo com a força do pensamento? É sério mesmo? Ô galera, para trocar um pneu essencial que você tenha STEP, que é para substituir o pneu furado, triângulo de sinalização, é obrigatório para você sinalizar e um carro não vir aí desavisado e passar por cima de você, se for um caminhão, por exemplo. O macaco para levantar o veículo e a chave de roda para desparafusar o pneu, pô. Letra D de dado na 19, cuidado com a A, com a B e com a C, porque estão com informações incompletas. E eu vou te dar um macetinho que é exclusivo aqui do canal, só encontra aqui, eu garanto para você. Sempre que você vê para uma pergunta de prova do Detran, uma resposta incompleta, faltando às vezes alguma coisinha, cuidado, não marca de cara não, leia todas as informações, porque em 99,9999999% dos casos, respostas incompletas vão estar erradas. Vai por mim, vamos ver a 20. Um silvo breve, ou seja, um apito rápido, emitido pelo agente da autoridade de trânsito, significa o quê? A letra está falando que significa que o condutor tem que reduzir a marcha. Não, mentira. Se fosse para reduzir a marcha, o agente teria emitido um silvo longo. Silvo longo reduza a marcha. B de bola está falando que o condutor tem que aumentar a marcha. Nem existe silvo pedindo para aumentar a marcha. Letra D de dado, que o condutor deve parar. Não, se fosse para parar, os silvos seriam 2 silvos breves, ou seja, 2 apitos rápidos. Para você seguir, é um silvo breve. Um silvo breve, siga em frente. E como eu sei que isso cai em todas as provas, anota. Um silvo breve, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo longo, reduza ou tenha atenção. Vou repetir. Não vou repetir não. É só você voltar essa parte do vídeo e ouvir 500 vezes. Vamos para a pergunta 21. A visibilidade do condutor, que exige sua atenção redobrada, é mais reduzida. Achei complicadinha essa pergunta, mas vamos lá. A visibilidade do condutor que exige sua atenção redobrada é reduzida em que situação? Nos túneis dotados de iluminação pública? Não, galera. Se no túnel tem iluminação, tá tudo clarinho, você vê melhor. Não reduz velocidade. Porra, visibilidade, isso. Errei, desculpa aí. Isso não reduz visibilidade. B de bola. Vias urbanas bem sinalizadas? Isso não interfere, não. Galera, não, isso não, nem fede nem cheira, isso nem piora nem melhora, isso não reduz a visibilidade. A sinalização bem feita não reduz visibilidade, não. A respostinha ficou meio sinistrinha, mas não. C, nos dias claros com céu azul e sol, se tem dia claro, céu azul e sol, a visibilidade não fica prejudicada por isso. De repente você pensa, mas o sol vai ofuscar. Não está falando que o sol está incidindo no seu olho, não, galera, não. Agora presta atenção, à noite, na chuva, neblina ou cerração, que é aquela fumacinha branca no início da manhã e tal, isso sim interfere na visibilidade. Mesmo que você fique desconfiado se é a C mesmo, ou se é a B que está meio estranha, a D de dado deixa bem claro que essas coisas aí, ó, 1, 2, 3 e 4 situações, interferem. 21, D de dado, pode marcar D de dado, vai por mim, vamos para 22. Ao se aproximar de um cruzamento numa via de fluxo intenso, todo condutor deve fazer o quê? Acionar a buzina. Pessoal, pensa se todo mundo que se aproxima de um cruzamento buzinar. Olha só, não vai dar para viver mais nesse planeta Terra não.
por causa do barulho que vai ser ensurdecedor. Imagina uma via aí de São Paulo, Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, cruzamento que passa 700 trilhões de veículos por segundo, todo mundo buzinando num cruzamento. Isso não, galera, isso não faz sentido não. Cada Ave Maria. Bem de bola. Aumentar a tensão e manter a mesma velocidade. Começo ficou certo, finalzinho tá errado, isso é a legítima pegadinha. Começa certo, termina errado. Aumentar a tensão sim, mas manter a mesma velocidade não. Você tem que dar uma reduzidinha num cruzamento, principalmente de fluxo intenso. Pisar na embreagem e acionar o freio de mão, você tá dando cavalo de pau por acaso? É sério mesmo? Você tá participando de alguma competição de manobra automobilística? Não, faz isso não. É dedidado. Ao se aproximar de um cruzamento numa via de fluxo intenso, todo condutor deve reduzir a marcha e redobrar a tensão. E um detalhe, não é só em cruzamento de fluxo intenso, não. Até um cruzamento de uma via que parece que você está sozinho no planeta, você tem que fazer isso também, porque olha só, talvez você está ali sozinho na sua via e tem alguém também sozinho na via de lá. Aí você pensa, tô sozinho, não preciso prestar atenção, posso passar. E o outro pensa a mesmíssima coisa, tô sozinho, não preciso prestar atenção, posso passar. Eu acho que vai dar ruim, principalmente se você estiver numa moto e o outro veículo lá for uma carreta de 30 trilhões de toneladas carregada de explosivo. Vai dar ruim para ti. 22 dedidado, vão para 23. Congestionamento é considerado condição adversa de quê? De motorista? Não, pessoal. Uma condição adversa de motorista, por exemplo, é sono, cansaço, estresse, fadiga. Anote isso aí. B de bola, é uma condição adversa de tempo? Não. Condição adversa de tempo seria chuva, granizo, neblina, cerração. Anote isso aí. Letra C, é uma condição adversa de via? Não. Condição adversa de via seria falta de sinalização, areia na pista, muita curva, buraco. Anote isso aí. Congestionamento é considerado condição adversa de trânsito. E anota mais uma coisa, já que você anotou as outras 3. Existem 8 condições adversas, tá? Depois você dá uma olhada no seu livrinho quais são, porque cai em quase todas as provas. 24, questão 24, vamos ver. Em se tratando de primeiros socorros, é incorreto se afirmar o quê? Pessoal, muito cuidado com essa palavra incorreto, tá? Nós temos o hábito mental, nós somos educados assim, a ler uma pergunta e já ir direto na resposta certa. Isso é hábito mental. Aqui está querendo que você marque a errada. Então, atenção redobrada quando a pergunta quer que você marque aquilo que é incorreto ou incerto. Letra A está falando que hemorragias são classificadas entre interna e externa. Isso está certo ou está errado? Isso está certo. Por quê? Olhou uma pessoa acidentada, viu sangue esborrando. Isso é hemorragia externa. Olhou uma pessoa acidentada, você está vendo que ela está perdendo sangue, por exemplo, que ela está ficando pálida, tonta. Epa, tá sangrando, hemorragia. Não tô vendo? Então é interna. Isso está certo, só que a pergunta quer que você marque está errado. B de bola. Nas queimaduras deve-se utilizar apenas água corrente para resfriar a parte afetada? Sim, isso está certo, porque tem muita gente que quando tem uma queimadurazinha passa pó de café, pasta de dente, derrama óleo fervendo em cima para resfriar o local. Isso está errado, cara. Usar isso, né? Pasta de dente, pó de café. Por isso que a informação só bote, ou só use, ou só passe, ou só... deve-se utilizar apenas água corrente, tá correto. B de bola tá correto. Letra D de dado. O melhor local do corpo humano para se verificar a pulsação de uma vítima adulta é no pescoço? Sim, é no pescoço. Mesmo que você possa verificar a pulsação no pulso, qualquer parte do corpo humano onde tem uma artéria. Só que no pescoço, a bitola da artéria é tão grossa que a pulsação você sente de forma mais fácil. Essa é uma das explicações. Então, ó, A, B de bola e D de dado estão certas. A pergunta, por causa desse incorreto aqui, quer que você marque a errada. Errada é a letra C. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone do corpo de bombeiro não é 192 como está aqui, é 193. E do SAMU não é 193 como está aqui, é 192. Trocaram as bolas, tornou a ser errada. 24, C de casa, vão para 25.
faz parte da chamada avaliação secundária. Desobstrução das vias aéreas, verificar se o coração da vítima está batendo, observar se há hemorragia abundante ou verificar a extensão dos ferimentos, a existência de fraturas e outras lesões. Pessoal, letra D de dado. Agora deixa eu te explicar por quê. Existe a avaliação primária e a secundária. A primária é aquilo que tem que ser verificado antes de qualquer outra coisa, porque senão a pessoa pode vir a óbito. Então, olha só. Vê se a pessoa está com alguma coisa obstruindo a passagem do ar, ou seja, se ela está respirando, obstrução das vias aéreas. Isso leva diretamente a óbito, ou seja, a obstrução das vias aéreas pode levar a óbito? Pode. Então isso é prioritário, tem que ser visto em primeiro lugar. Se o coração está batendo, ou seja, se tem uma parada cardíaca, o coração parou de bater, isso leva a óbito? Leva. Isso é prioritário, verificar para tentar solucionar esse probleminha. Então isso é primário. E hemorragia, a pessoa está perdendo sangue, isso vai a óbito? Isso leva a óbito? Leva, é garantido. Então isso é a avaliação primária. A pergunta quer saber o que é secundário, então não pode ser uma dessas três. Fratura, contusão, pancadinha, isso não leva a óbito, pelo menos de forma direta não. Então isso pode ser feito em segundo plano, depois que você viu coisas mais importantes. Avaliação secundária, D de dado. Extensão dos ferimentos, existência de fratura, lesãozinha, isso é segundo plano, é secundário, D de dado. Vocês entenderam? Acho que a minha explicação ficou boa, pelo menos para mim ficou. Vamos para 26. As hemorragias, ou seja, as perdas de sangue, elas são classificadas em interna e externa, arterial e venosa, femoral e braquial, radial e torácica. Pessoal, só tem duas aqui que você pode ficar entre uma e outra e às vezes marcar uma errada. É entre A e B de bola. Porque sim, existe a hemorragia interna e existe a externa. Mas olha só, as hemorragias são classificadas entre arterial e venosa. Qual a diferença das duas? Arterial é aquela hemorragia que oriunda do rompimento de uma artéria. Geralmente você detecta que foi uma artéria que rompeu porque o sangue sai em jatos no ritmo da pulsação do coração. Você nota que a hemorragia é oriunda de uma veia que rompeu quando o sangue sai assim de forma contínua. A mais perigosa das duas, as duas são perigosas, galera, mas a pior das piores é a arterial, porque numa batida, numa pulsação do coração, o sangue, quando sai em jatos, ele libera uma grande quantidade de sangue, né? Ele expele, então a pessoa perde, numa pancada só, grande quantidade de sangue, enquanto a venosa, o sangue, ele perde numa velocidade muito menor, vocês entenderam? Marca B de bola, arterial e venosa. Se não tivesse nessa resposta arterial e venosa, tivesse a interna e externa, femoral, braquial, radial e torácica, até outra aí no lugar da arterial e venosa, você iria marcar a letra A, se não tivesse arterial e venosa. São exemplos do estado de choque. Hemorrágico ou hipovolêmico? Sim, são. Isso aqui são coisas relacionadas à perda de sangue. A pessoa está perdendo muito sangue, ela entra em estado de choque chamado choque hipovolêmico. Certíssimo. Cardiogênico? Sim, isso aqui é um estado de choque relacionado ao coração. E anafilático também existe. Esse é um estado de choque relacionado a uma reação alérgica, choque anafilático. O nome disso aí é choque anafilático. As pessoas chamam de choque anafilático, quando tem a ver com reação alérgica extrema. Todas as alternativas estão corretas? Sim. E mais um detalhezinho, anote. Existe um quarto exemplo de estado de choque, chama neurogênico. É quando esse estado de choque está relacionado ao sistema nervoso. Então existe o hemorrágico ou hipovolêmico, o cardiogênico, o anafilático e o neurogênico. Anota esses quatro porque pode aparecer na sua prova neurogênico. Aí você, por não conhecer, acha que não existe, não marca. Faça essas anotações, vai por mim que você vai se dar bem. São fontes de poluição sonora veicular. Pessoal, não passa batido por essa palavra sonora aqui não, tá? A poluição tem que ser sonora. Então, letra A. Bateria com vazamento. E emite barulho vazamento de bateria? Claro que não. Combustível adulterado. Que barulho que isso produz? Carcaça de pneu usado. Qual barulho que isso produz? Agora, escapamento aberto. Esses malucos que passam com essas motos, nossa, quando acelera, dói até a alma de tanto barulho. Isso é uma poluição sonora veicular.
28, dedidado, fácil demais essa aqui, desde que você não passe batido pela palavra sonora quando estiver lendo. Vamos para 29. Qual das opções abaixo cita um sentimento considerado benéfico para todos? Presta atenção, quer um sentimento benéfico. Ousadia, pessoa ousada no trânsito, ela é benéfica, mas nunca na vida. Destemida, pessoa destemida, quando a pessoa é destemida, ela não tem medo de nada, ela andar 275 milhões de quilômetros, passar em tudo quanto é tipo de cruzamento chutado, isso é benéfico? Nunca, galera. Dedidado tá falando de antipatia, pessoa antipática. Desde quando isso é benéfico para todos? Benéfico é a tolerância, a pessoa ser tolerante, compreensiva, até um pouco de paciência com os erros dos outros, até com os próprios erros, né? Benéfico, tolerância, 29, letra C, vamos para 30. No interior de túneis muito longos é aconselhável a instalação de exaustores. Exaustor é um ventiladorzinho que, em vez de empurrar o ar, ele puxa o ar, né? Porque nesses ambientes o que acontece? Letra A. Se acumulam gases e partículas de fumaça tóxica? Sim, pessoal, se acumulam, porque a circulação de ar dentro de um túnel é fraquinha e por isso não dissipa a bagaceira, né? Letra B está falando que a visibilidade fica prejudicada. É lógico, muita fumaça sendo expelida, né, num local sem saída para ela se acumula, fica densa e assim dificulta a visão, isso é óbvio. Letra C, ocorrerá aumento da temperatura? Claro, a fumaça dos escapamentos ela sai quente. Não tem para onde ir, ela fica ali esquentando o ar ao redor. Uma coisa puxa a outra, leva a outra, gera outra, né? Todas essas alternativas estão corretas. É bom instalar exaustor, tirando o ar de dentro do túnel e jogando para fora, por causa dessas três opções aí. Tá tudo certo, 30 letra A, pode marcar, vai por mim. E eu tenho certeza que você quer passar direto nessa prova do Detran. Você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse vídeo aqui, porque aqui tem mais questões que estão caindo aí na sua região. Você quer saber o que está caindo, o que você tem que marcar para passar de primeira, direitinho e não ficar reprovado e reprovada? Clica aqui nesse vídeo agora. Vamos lá, vamos aprender, vamos passar.